E aí, quando eu vi o digital, eu falei, cara, aí vem o meu background maior de marketing raiz e fala, a geração do futuro está cada vez mais digital, né? Então eu comecei a estudar as gerações do futuro, que são os millennials, centennials, que são abaixo de 25 anos, geração alfa que está vindo aí, que são os nativos digitais, nasceram, né, com as redes sociais. Então a gente começa a analisar o mercado e vai vendo para onde que está indo o dinheiro, para onde que está indo o fluxo. E vendo isso, eu fui captando e quis entender como é que funciona o mecanismo do marketing digital, que muitas vezes as pessoas, quando elas entram nesse mercado, elas não entendem que o marketing digital ele é um meio, ele não é um fim. Exato. Então ele é atração, retenção ali, interação e conversão e acabou. O marketing raiz, ele te ajuda a estudar o mercado, estudar a concorrência e o mais importante, o comportamento do consumidor, que é isso que eu estou falando das gerações. Como o pessoal consome, o que o pessoal consome. Então a escola do marketing, né, é o comportamento do consumidor. Então, às vezes, eu vejo muita gente tentando entrar no mercado. E, Bruno, tô entrando no mercado digital agora, o que eu faço? Cara, estuda o mercado, estuda a concorrência, vê o que eles estão fazendo, mas não fica escutando demais os resultados deles, não. Vê o que eles estão fazendo no campo. Entende? Entra no funil dele, entra no site dele, vê o que ele tá fazendo, vê os anúncios dele, como é que ele tá fazendo, entende o funil dele, entende o site, a oferta, entende o público dele, que aí você vai ser mais assertivo ao entrar no mercado. E uma coisa que a galera faz muito isso aí que você falou de não comparar com os resultados de quem já tá há muito tempo, quem já tá grande, é uma coisa que até o Kaiser fala que, tipo assim, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 50 de alguém. Total. Porque, assim, você tá começando agora, você tem que começar aos poucos, né? E, cara, aproveitando que você tá falando disso, você sempre fala isso do marketing raiz e tal. O que é exatamente esse marketing raiz que você fala? Cara, quando eu falo, lá da minha graduação, né? Uhum. Desde Philip Kotler, né? Que é os 4 P's de marketing. Preço, praça, produto, promoção. Entende? Então você vai caracterizar seu produto, você vai precificar, e aí você olha a concorrência, você vê quanto que custa, e você vai olhar a logística, e a logística não é só entrega, mas é a experiência do cliente. Exato. Entende? Aí você pode colocar o funil de venda, né? Que nem é funil mais, é ampulheta, né? De acordo com o Ney Patel, que é a figura máxima de Google hoje. Então ele fala que você tem o topo de funil, né? Todo mundo já deve saber, você atrai o cliente. O meio de funil que você vai interagir ali, vai engajar para tentar converter no fundo de funil. Mas depois esse funil continua, que tem o upsell, nextsell, cross-sell e a indicação. Que pessoas que compraram na sua mão, ela vai indicar para outra. Sim. E aí ainda tem o LTV, né? Que é a pessoa continuar comprando na sua mão. A recorrência. E aí você começa a pensar com longevidade. Com perenidade, você começa a pensar em longo prazo, não curto prazo. O problema dessa galera de se comparar, igual você falou, é que o ser humano já é imediatista por si só. Então o cara olha, fulano tem 17 anos, faturou 2, 3 milhões. Fatura assim, né? Uhum. Diz ele, é BM dele, é dashboard dele, né? A copy dele. A copy dele. Mas enfim, não dá pra entrar nisso. Mas, beleza. Aí o cara chega e fala, não, mas eu tenho 25 anos. Cara, eu preciso fazer em uma semana. E não é, cara, é um processo. Eu apanhei demais quando eu entrei, eu achei que era simples. Eu tenho um background. Viajei o mundo inteiro. Vai ser fácil. Ninguém vai me parar. Justamente. Eu tive que entender o ecossistema. Hoje eu tenho uma pluralidade de topo de funil. Então, assim, eu não tenho uma receita numa coisa só. Um produto, às vezes, vai lá, sobe, desce. Então, assim, é difícil, cara. O campo é difícil. Só que o marketing raiz, eu acho que você fica mais assertivo, sabe? Você tem uma tomada de decisão mais racional. Você analisa mais, igual lá na empresa tem muito KPI. E eu já vi aqui, né? Pô, vocês estão preparando para abrir capital. Então, assim, vocês têm que ter um sistema de governança corporativa. Cara, quem tá escutando do outro lado, pega o Google e digita o que é isso. Você é ambicioso, cara. Se você quer fazer um negócio fenomenal, seja perfeccionista quanto a isso. Estude o que é isso, porque isso é perfeição em processo. Empresa é pessoas e processos. Se você pensa em ter uma empresa, se você está começando agora a subir no tráfego sozinho, se você pensa em ter uma empresa, já começa pensando assim. Você tem que começar pensando certo. Empresas são pessoas e processos. Então você tem que ir atrás disso, né? Mas enfim, aí é a lição que o marketing vai dando pra gente, mas é o que eu tenho de premissa, sabe? Uhum. É basicamente isso. Massa. E, cara, aproveitando que você falou isso aí do marketing, que o marketing é atração e não a venda em si, né? Que muita gente acaba confundindo isso. Total. Eu quero saber de você, quando você começou lá no início, você começou no marketing, você começou como afiliado, já como produtor? Como exatamente você começou? Tá. Eu comecei como produtor, né? Botando a cara. Você nunca foi afiliado? Não. Ah, tá. Era um risco maior, mas porque eu também já tinha uma bagagem, eu já tinha feito uma história, eu já tinha conseguido ganhar uma grana, né? Entendi. Então eu já tinha uma estrutura. Sim. Eu paguei pra aprender. Entende? Ou você paga com tempo, ou você paga com dinheiro, ou você paga com os dois. Eu paguei com os dois
para galgar um tempo maior. Tanto é que hoje eu tenho 2 anos de mercado, mas eu já tenho uma estrutura legal, eu já tenho um conhecimento legal, tenho parceiros já, e, enfim, que até esse produtinho aqui, que daqui a pouco a gente já vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que aqui, é isso aqui. Porque também, já aproveitando que você falou sobre os influenciadores, tem um influenciador que está envolvido nesse processo, por né? trás disso aqui. E que a minha intenção é ter mais e mais coisas relacionadas a isso. Mas vamos lá. E, enfim, e aí eu comecei assim, mas para quem tá começando, eu acho que começar como afiliado é um caminho legal. Mas você tem que ter muito fit com o produto. E aí você tem que entender muito da estrutura do cara que tá rodando. Por isso que eu falo, cara, entra na landing page dele, procura entender por que ele tá fazendo cada faixa de um jeito, por que ele tá fazendo o criativo daquele jeito, vai lá na biblioteca do Facebook, né? Vê o que ele tá levantando. Entra em contato com o saque, o WhatsApp dele, entendeu? Pra ver como é que é o atendimento, gera um boleto pra ver como é que é a recuperação de carrinho dele. Cara, isso tudo todo mundo já sabe, mas sabe qual que é o problema do digital? É de tudo. O óbvio é o que ninguém pratica. É foda, cara, mas muitas das vezes a gente fala, cara, faz isso, isso, isso. Tem um checklist. Não é o do sucesso, mas é o do aprendizado. Isso você pode falar, o checklist do aprendizado. Você vai, fala. Ninguém faz ele certinho, ninguém tenta seguir e moldar isso. E aí entra o quê? Gestão de processo. Se o cara é organizado, entende? O cara vai fazer os processos certinho e ele vai entender, velho. Ele vai falar, cara, eu tenho que fazer isso. E aí daqui a pouco ele começa a ser um produtor e tudo mais. Mas eu comecei como produtor mesmo e fui pra dentro.